as duas testemunhas do Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 3, é Moisés e Elias? É sobre essa interpretação que eu quero discordar nesse vídeo. Pois bem, por que eu não concordo que Moisés e Elias sejam as duas testemunhas do Apocalipse? Por algumas razões. Eu queria separar os personagens. Primeiro, quero colocar Elias em pauta. Por que eu não concordo que Elias vai ser um dos personagens do Apocalipse? Pois bem, Elias é um personagem que surge em 1 Reis, capítulo de número 17. E a sua história finda em 2 Reis, capítulo de número 2. Mas a grande questão sobre a possível vinda de Elias para se tornar testemunha é Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. O que está escrito? Malaquias 4, 5 e 6 fala assim: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Baseado na profecia de Malaquias, entendia-se que Elias voltaria novamente fisicamente à terra, e então, antes do grande e terrível do Senhor, para profetizar. E alguém entendeu que seria uma das testemunhas. Por que eu não concordo que seja Elias? Porque quando a gente vai ver a interpretação neotestamentária pelo anjo e pelo Cristo, a vinda de Elias se dá por outro personagem. Por exemplo, em Lucas capítulo de número 1, versículo 16 e 17, o anjo anunciando a Zacarias sobre a vinda de João Batista, ele diz algo interessante. Versículo 16, ele, falando de João Batista, converterá o coração dos filhos de Israel ao Senhor. Versículo 17, ele virá no poder e no espírito de Elias, falando de Elias. E converterá o coração dos pais aos filhos. Perceba, ele fala que João Batista vai vir no poder e no espírito de Elias. E segundo, converter o coração dos pais aos filhos, trazendo semelhança à profecia de Malaquias 4, 5 e 6, que é a vinda de Elias e o propósito de converter o coração dos pais aos filhos. Agora, quando a gente vai analisar Cristo interpretando, também Malaquias 4, 5 e 6, nós temos essa associação de Elias para João Batista. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, dos versículos 9 a 13, por exemplo, os discípulos descendo do monte da transfiguração com Jesus, e os discípulos fazem uma pergunta: mestre, por que os escribas dizem que Elias tem que vir primeiro? E Jesus responde: de fato, Elias tem que vir primeiro, mas eu vos afirmo, ele já veio e fizeram tudo quanto quiseram. E o versículo 13 diz que os discípulos entenderam que se tratava de João Batista. E um terceiro texto mais certeiro quanto a essa ideia é Mateus capítulo de número 11, versículo de número 14. Jesus diz, falando de João Batista: e se o querem reconhecer, ele é o Elias que havia de vir. Então, Mateus 11, 14 é um texto categórico de Jesus afirmando que João Batista, na verdade, é o Elias da profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Por isso que eu não concordo que Elias seja uma testemunha que virá e surgirá no período tribulacional, porque a profecia da vida de Elias está correlacionada à vida de João Batista. Do outro lado, temos Moisés. Moisés é legislador e juiz, autor de 5 livros da Bíblia que chamamos de Pentateuco e do Salmo 90. Agora, Moisés, ele morre em Deuteronômio capítulo 34, versículo de número 5. Versículo 6, o próprio Deus vai sepultar Moisés. No capítulo de número 1, versículo 2 do livro de Josué, Deus ratifica, colocando na parte A: Moisés, meu servo, é morto. Ou seja, para Moisés ser uma das testemunhas do Apocalipse, tem que ter duas ocasiões, que é uma problemática muito grande. Primeiro, ou ele vai ter que ressuscitar. E aí, essa questão é muito grave porque não temos nenhum texto na Bíblia, nenhuma profecia que fale a respeito de uma possível ressurreição de Moisés no período tribulacional. Ou nós temos uma segunda opção que é defendida pelos adventistas, que eu não concordo, que eu acredito está errado, à luz do contexto bíblico, mas que eles defendem, que é Moisés ter ressuscitado. E eles defendem isso baseado em Mateus capítulo de número 17, Lucas 9 e Judas 1, 9. Judas 1,9 fala sobre a luta do arcanjo Miguel com Satanás a respeito do corpo. E para muitos adventistas ali, é porque Satanás queria impedir a ressurreição de Moisés. Ora, onde é que no texto fala de ressurreição? O texto sequer é uma inferência. Só que essa inferência, ela ataca gritantemente a Bíblia Sagrada. E se os adventistas estivessem corretos, a Bíblia entraria em contradição. Porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, diz que Cristo é a primícia dos que dormem. Se Moisés tivesse ressuscitado primeiro, logo não seria Cristo, seria Moisés a primícia. E para finalizar, alguém diz assim, mas elas terão poder para serrar os céus e transformar água em sangue. Meu irmão, o Deus que concede poder aos homens não se limita a um homem especificamente. Deus pode levantar outros com a mesma autoridade. O nosso Deus é infinitamente cheio de poder, capaz de levantar qualquer um com a mesma autoridade, porque quem concede poder para o homem é o próprio Deus. É por esses motivos que eu não concordo que as duas testemunhas do Apocalipse sejam nem Moisés e nem Elias. Que Deus os abençoe.